amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Muito agradecido já antecipadamente pela presença e, sobretudo, pela alegria que muitos sentem. É tarefa e obrigação nossa transmitir, assim com profundidade, a palavra de Deus para aqueles que dela têm sede, mas ao mesmo tempo são intelectuais exigentes e não se contentam com qualquer explicação. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da nossa Rede Vida de Televisão em nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Faz um tempo que nós começamos a pensar e a meditar o livro do Gênesis e de algumas semanas para cá entramos mais pormenorizadamente no ciclo patriarcal com o seu primeiro patriarca Abraão. Temos muito a agradecer, Padre, pelo teu trabalho de tornar mais acessível textos tão antigos, que têm muita ingenuidade, mas que, por outro lado, têm muita sabedoria inclusive de vida. Como não lembrar do último episódio que aqui foi tratado sobre a destruição da cidade Sodoma e Gomorra. E hoje nós quereríamos, caso o Senhor nos permita, entrar no novo episódio. Trata-se do capítulo 22 deste livro. Uma outra peça literária. Uma outra peça literária, bem lembrado. O capítulo 22, cujo título é bem sugestivo. Ele aqui, tal como nos é apresentado na Bíblia de Jerusalém, é o sacrifício de Abraão. Mas seria este o melhor título? Afinal de contas, sacrifício de Abraão ou o sacrifício do seu filho Isaque, o pequenino? O que o senhor tem para nos dizer? Não tem nada a ver com a peça. Não é um título inspirado. Portanto, é um título que pode ser perfeitamente trocado. Mas, conte ao telespectador, talvez haja quem não conheça o texto, conte, não precisa ler tudo não. Certo. Conte e eu dou a explicação. Essa peça se encontra no capítulo 22 do nosso livro do Gênesis. Diz que depois de alguns acontecimentos, Deus se colocou diante de Abraão e disse: eis-me aqui. E aí deu a Abraão uma ordem: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, vai com ele à terra de Moriá, e lá você deve me oferecer em holocausto um sacrifício, no lugar onde eu te indicarei. A peça continua. Diz que Abraão tomou o seu filho e foi ao local onde Deus o enviou. Também consigo Abraão tomou 2 dos seus servos. Disse que Abraão preparou a lenha, preparou tudo e, num dado momento, Abraão foi questionado. Aqui nós temos tudo, mas falta o cordeiro. Ao que Abraão responde que sobre isto Deus providenciaria. Que mais, Padre? Bom, e a conclusão? E a conclusão? Um anjo do Senhor repentinamente apareceu do céu e chamou Abraão. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E o anjo reiterou: não estenda a mão sobre o teu filho, não lhes faça mal algum, porque agora eu sei que você teme a Deus. De repente, Abraão olha para uma certa direção, vê um
cabrito, o pega, ele está preso pelos chifres, o pega e o imola em sacrifício, ali no altar que ele mesmo preparou. E terminando, dá o nome àquele lugar. Qual o nome que dá? O nome daquele lugar sobre a montanha é Yahvé proverá. É isso? É. É a partir daí que se dá a explicação. Havia, ou terá havido, é uma história também. Havia ou terá havido uma montanha cujo nome era Deus proverá. Como explicar esta montanha com este nome? Se conta uma bela história para mostrar que no lugar de Isaac, Deus providenciou um cabrito para um sacrifício. Por isso a montanha até hoje se chama Deus providenciará. Padre, agora alguns estudiosos chegam a dizer que essa peça literária possui também um conteúdo crítico. Fala-se que outros povos tinham o costume, por incrível que pareça, irracional, de matar crianças. E que muito provavelmente Israel resolveu escrever para dizer que o Senhor Deus de Israel não permitia a matança de crianças. Procede? Sim e não. Que tenha havido isto durante a monarquia do Sul, eu não duvido absolutamente. Que reis tenham assassinado seus próprios filhos, a Moloque, uma divindade, isso está na historiografia deuteronomista. Que isso tenha acontecido em Israel, antes do exílio, claro, não no pós-exílio, não resta dúvida nenhuma. Agora, o texto, não quero dizer que nasceu nesse contexto. O texto é etiológico, explica, contando uma história, o nome de um monte, ou de uma montanha, ou de uma pedra enorme, e mostra também ao leitor a obediência cega de Abraão, que apesar de ter um único filho, no qual seriam benditas todas as nações, está a ponto de perder o filho. Mas não retruca, vai aonde Deus o manda e está pronto a imolá-lo. Quando intervém Deus e diz: chega, não faça mal à criança, agora sei que teme a Deus. E reitera o juramento à sua posteridade. O texto é um texto bonito e não deixa de carregar também, trazer uma mensagem. Se ele perde em historicidade, de alguma forma, ele ganha em atualidade. Inclusive, padre, há muitos estudiosos, isso desde os padres da igreja, a própria leitura dos padres da igreja é que eles veem, claro que com óculos pascais, eles veem no pequenino Isaac, sim, Jesus, a figura de Cristo. Figura de Cristo. Exatamente. São dois os momentos em que Abrão antecipa Cristo. O primeiro quando Isaac nasce, e o segundo quando Isaac está prestes a ser morto, a ser imolado. E Deus, que no último momento segurou
forte o braço de Abraão para não matar o seu único filho e entregou para nós o único filho que amava para o nosso bem e para a nossa salvação. Eu não sei se é algum prefácio eucarístico que diz que ele não poupou a vida do seu filho, né? Quer dizer, aqui na peça a vida do filho de Abraão foi poupada, mas na cruz a vida do filho de Deus não foi, no entanto, não poupada. Foi poupada. Porém, do sacrifício veio a ressurreição, não só para ele, mas para nós todos também, com a remissão dos pecados. Certo? É um texto muito bonito este. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui chamado a pregar um retiro para padres. Mas há muitos anos. E, bem, tem que fazer um intervalo, vamos fazer, e eu volto já. Muito obrigado. O senhor começou a contar-nos uma história. Esta é verdadeira. Recorda? Esta aconteceu. Essa não é história com E, mas é história com H, né, padre? É. Então, na metade do retiro, eu estava na sala reservada ao pregador. E bateu a porta o bispo. O bispo queria falar um pouquinho comigo. E me disse: padre, o senhor pode me ajudar a resolver um problema aqui na diocese? Existem alguns padres que não querem de jeito nenhum serem transferidos de paróquia. E isso me dá muita preocupação. Poderia o senhor me ajudar neste retiro a fazer com que repensem? Eu disse: vou tentar. E estava pregando exatamente sobre os patriarcas. E num determinado momento, não logo depois, claro, mas num determinado momento, usando este capítulo 22, eu perguntei assim, uma pergunta teórica e geral, mas queria ser prática. Deus pode pedir qualquer coisa de mim. Eu estou disposto a dar o que Deus quer que eu dê? Qual é o meu Isaac? Qual é aquela coisa que de jeito nenhum eu gostaria de dar a Deus? Dou tudo, peça tudo, menos esta coisa, que é o meu Isaac. E assim foi a palestra. Ninguém me disse absolutamente nada, mas o bispo me veio agradecer. A mensagem foi entendida, né? Deve ter sido entendida. Isto é, nós todos, eu também, você também, às vezes damos tudo a Deus. Damos a nossa juventude, as nossas energias, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa pregação, mas tem alguma coisinha na qual não gostaríamos que Deus colocasse a mão. E às vezes, para nos tentar como Abraão, ele põe a mão exatamente ali. E qual seria a nossa reação? A minha, a sua e a de qualquer um, seja padre ou não. Porque todos nós temos um Isaac que não gostaríamos Deus tomasse de nós. Peça o resto o que quiser. Não, mas é fantástica essa leitura. E ela é muito atual e prática, né? E Deus pediu isso a Abraão. Mas Deus pediu isso a Abraão porque Deus queria conhecer Abraão? O texto diz que Deus queria levar à prova Abraão. Deus nos prova. Isto é uma verdade de fé. Deus nos prova na vida assim. E
E é sempre a fim normal, de bem. quer dizer, e nos ama? Claro que nos ama. Como seu pai nunca se tornou severo com você, e no entanto não te ama, Deus é assim também. A carta aos Hebreus, exatamente porque ama, castiga. Se não amasse, deixaria à vontade. Mas porque ama, prova. E você e eu, fazendo um exame de consciência em nossas vidas, podemos detectar momentos de provação que depois de transcorridos, passados, superados, vimos a mão de Deus ali, provando, corrigindo e mostrando o seu amor. Padre, Isaac se saiu ileso dessa. Cresceu e casou, mas ainda não estamos olhando Isaac. Voltando para Abraão. No versículo 7 do capítulo 25, tem aqui a coroa ou a conclusão dos dias de Abraão. Mas até chegar aqui, como nós vimos de lá para cá, um homem que foi chamado e por ocasião do chamado ouviu, obedeceu e seguiu. E porque obedeceu e seguiu, foi herdeiro da promessa. Construiu o altar, foi sinal de bênção, teve um filho na velhice, teve muitas terras, mas a nenhuma delas possuiu, devolveu o dízimo, foi intercessor, pastor, de algum modo profeta, e chegou ao fim da vida. Quer dizer... E mais, chegou ao fim da vida sem ver a promessa. Esse é que é o osso duro de roer, viu, padre? E é assim que Deus nos trata a nós também. Ele teve um único pedacinho de terra, 7 palmos. O túmulo está aqui. Para enterrar Macpelá, para enterrar a sua mulher, e onde ele foi enterrado também. É assim que Deus nos trata. Promete e difere sempre a promessa feita. Vai sempre prometendo, mas nunca cumpre exatamente o que prometeu, mas continua a prometer. E nós Isso é de uma atualidade. Continuamos a peregrinar e a esperar. E isto alimenta a nossa esperança. O fato de não termos hoje nada ou quase nada daquilo que Deus promete aos que o amam e que vai além, acima de todo intelecto, como diz uma oração de um domingo desses do tempo comum. E aqui a literatura, padre... Interessante, a pedra da imolação de Isaac, para os muçulmanos, está no Domo da Rocha em Jerusalém. Olha. A pedra onde Abraão estava pronto a imolar Isaac. Eu já entrei lá diversas vezes. Agora eles não permitem mais. Só muçulmanos. O local é cuidado por muçulmanos? Dentro, sim. Dentro, sim. Agora, fora, Israel vigia tudo, né? E aqui a peça diz no capítulo 25 que Abraão morreu numa velhice feliz, idoso e saciado de dias, e foi reunido à sua parentela. Mas feliz? Sim. Não viu realizar nada daquilo que Deus havia lhe prometido? Mas viveu na calma, na felicidade. Você também não viu realizar nada do que Deus lhe prometeu. E está feliz? Tá. Tem esperança? Se não tivesse esperança, o que estaríamos fazendo aqui? Temos esperança. E continuamos a esperança. E quando isso vai terminar? Quando chegar a nossa hora de partir. É por ocasião da partida, já que o senhor também é muito bom em teologia geral, no escatom,
o grande dia será por ocasião da partida, pensando aqui em túmulo, ou por ocasião da chegada com ele, na ressurreição final? Por ocasião da morte, você não se mergulha no nada, não há um mergulho no nada, desaparece, o seu núcleo é mantido, a teologia clássica fala em alma, o seu núcleo pessoal é mantido, só que numa outra dimensão, da qual não sabemos absolutamente nada. Mas já em Deus, pensando Deus como eternidade. Deus está em tudo e é presença sobre todos os aspectos. O purgatório nada mais é do que Deus que purifica. O inferno nada mais é do que Deus perdido para sempre. E o céu nada mais é do que Deus ganho para sempre. Estamos sempre em Deus. E como diz muito acertadamente Lutero, o homem será interlocutor para todo sempre de Deus, quer na misericórdia, quer na ira. Profundo isso. Padre, eu creio que assim a gente visitou Abraão, os seus feitos, claro, resumidamente, mas pegando as principais passagens, e a gente espera que o nosso telespectador tenha de fato viajado conosco aqui nesse itinerário bíblico, teológico, exegético, sobre o primeiro patriarca de Israel, Abraão, cujas peças se encontram hoje na Bíblia, dos capítulos 12 ao 25 do livro do Gênesis. Eu aproveito pessoalmente para agradecer ao senhor e a todos aqueles que semanalmente nos acompanham aqui. Tá bem, muito obrigado pelo agradecimento. Espero estar fazendo um serviço para muita gente. Eu não sei também quem me ouve, quem me escuta, que reação tem, que reação faz. Eu não tenho nada. Eu não vejo nada também. Eu vou semeando, sem saber o resultado disto aqui. Bom, é esta a minha vida, é esta a nossa vida. Nós colheremos um dia, não mais aqui, se Deus quiser. Muito obrigado, até a próxima semana. A seguir, Missa do Santuário da Vida. Programa